Amigos e amigas, muito feliz de estar aqui junto novamente nesse encontro que muito feliz porque estamos aqui, vamos falar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus e nesse instante nós pedimos a Ele que esteja aqui entre nós, que Ele possa nos inspirar e que nós possamos entender a sua palavra, o seu recado, que Ele nos envolva na sua paz, no seu amor, hoje e sempre. Bom, o nosso tema de hoje é tormentos voluntários. E a gente começa a falar a respeito de tormentos voluntários, falando a respeito do nosso livre-arbítrio. A gente conquistou o nosso livre-arbítrio na medida da nossa evolução espiritual. Então, lá no princípio, o nosso livre-arbítrio era bem pequeno, quase nada. A gente tinha mais o instinto, né? Aquele instinto animal. Ao passar dos anos, quando a gente foi evoluindo espiritualmente, a gente foi adquirindo o livre-arbítrio na forma que a gente conhece hoje. Ainda ele é relativo, ele ainda não é absoluto, mas hoje nós podemos fazer livres escolhas com a nossa vida, não é? Então, a partir desse livre-arbítrio, a gente consegue escolher que lado nós vamos andar da rua, a gente escolhe com quem a gente casa, descasa, o que a gente come, né? A gente consegue escolher, enfim, fazer escolhas importantes na nossa vida. Como é que a gente quer conduzir a nossa vida. E o que a gente vê, na maioria das vezes, nem todos, mas o que a gente consegue enxergar, é que na maioria das pessoas, a busca do materialismo é muito grande, não é? A gente se engana com essas coisas materiais. A gente acha que cada vez mais, quanto mais a gente tem, mais feliz a gente vai ser, não é? A gente acaba vendo quantas coisas nos é apresentada. A cada dia que passa é inventado mais um celular mais novo, um carro mais novo, com mais tecnologia, enfim. E a gente nos engana, a gente acha que ter aquilo vai nos trazer mais felicidade. Então, o que o ser humano faz? Ele coloca aquilo como objetivo de vida e faz de tudo para conquistar aquilo. E deixa de lado o que é realmente importante, que é a conquista da evolução espiritual. É cuidar da nossa alma, né? O que realmente importa, o que nós estamos fazendo aqui, a principal questão que nós viemos resolver aqui é a nossa evolução espiritual, o que diz respeito à nossa alma, o que diz respeito à nossa moral. Então, a gente deixa isso de lado e a gente foca só nessa parte material. Então, a gente inverte as coisas, porque apesar da gente estar no mundo material, e é claro, a gente precisa viver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, mas nós damos mais foco a isso e deixamos de lado a parte moral, a parte espiritual. Então, na maioria das vezes, a gente pega e se dedica o dia todo, a semana toda, buscando as coisas materiais, com a ilusão de que se um dia a gente conquistar tudo isso,
a felicidade chega junto. E é um grande engano. Porque nós vemos que aquelas pessoas mais abastadas, que têm grandes fortunas, elas sofrem de depressão, de tristeza, assim como nós que não temos tudo isso. Por quê? Por que isso acontece? Porque falta o principal, que é a parte moral, que é aquela parte que Jesus veio nos ensinar, que é a parte da caridade, de olhar para o próximo, de se preocupar com a tua família, com os teus amigos, de estar junto, de trocar ideias, de se preocupar realmente com o próximo, de doar o seu tempo, de trocar essas carinho, amor. É isso que preenche o nosso coração. Portanto, quando a gente fala de tormentos voluntários, é porque esses tormentos, esse vazio, muitas vezes, aliás, 70% dos nossos tormentos, somos nós mesmos que criamos. 70% das nossas tristezas são dessa encarnação, porque nós criamos nesta encarnação. Os outros são, sim, algumas coisas que a gente vem resgatando de outras vidas. Mas o restante é fruto da nossa própria vida que nós criamos aqui, nesta encarnação, nesse momento. Então, quando a gente vê um carro novo, um celular novo que o vizinho comprou, que um parente seu comprou, e você se dedica totalmente àquilo, então você gasta aí o maior tempo do mundo trabalhando para conquistar aquilo e você deixa a sua família de lado. Então aquilo tem um preço, não só um preço de dinheiro, mas é um preço que você paga muito alto. Porque você deixou seus filhos, sua esposa, seu marido, para ter aquilo. Às vezes você consegue. E quando você não consegue? E aí, muitas vezes isso acontece. Você trabalha e não consegue atingir aquele patamar que você tanto quis. E aí vem a frustração, vem a depressão. Mas quando você consegue? Aí você consegue ter aquele carrão, aquela casa na praia, ou sei lá o quê. Mas você deixou sua família de lado. Aí você tem filhos revoltados, uma mulher infeliz, um marido infeliz. Vem uma traição. O que adiantou? Não adiantou nada. Então, é um tormento, é um desgaste desnecessário, que você, no fundo, você que provocou, não precisava disso. A felicidade não está nisso. Você poderia ter um carro médio, o mesmo carro que você tinha, o mesmo celular, e ter uma família legal. Ter uma viagem onde você possa pagar, mas ter a companhia da sua família, ter seus filhos por perto, vê-los crescer, acompanhar o crescimento deles. Então, esses tormentos que a gente passa, a maioria, somos nós que criamos. Agora, há tormentos, há provações, que essas nós não temos como desviar. Essas nós temos que enfrentar, porque são dívidas, são lições, que essas nós não temos como nos afastar. Essa nós temos que enfrentar,
e nós temos que encará-las como pedagógicas, como lições. E são lições. E podem ter certeza, meus amigos, toda vez que a gente encara uma lição, um obstáculo de frente, nós temos todo o apoio do plano espiritual. Eles sabem que nós somos capazes. E uma vez que eles percebem que nós estamos dispostos a superar, eles estão ao nosso lado. Eles não nos deixam sozinhos. E nós saímos disso, nós saímos desse enfrentamento, dessa dificuldade, muito mais fortes. Muito mais fortes. A oração é a ferramenta mais poderosa que nós temos. Porque é a ligação nossa, a criatura com o Criador. Não há nada mais forte, mais eficaz do que a oração. Então, todas as vezes que nós nos sentirmos fracos, desencorajados, numa situação difícil, é pela oração que nós vamos resgatar, é pela oração que nós vamos nos conectar, vamos achar uma saída. É o nosso Pai que vai conversar conosco. Nós não temos intercessores. Nós falamos direto com o nosso Pai. Mas é preciso que a gente entenda que procurar uma bebida, procurar droga, se envolver em vícios, isso não vai trazer a solução de nenhum problema. Ao contrário, isso só vai trazer mais complicações. E eu garanto, isso não é justificativa. Eu comecei a beber porque minha vida estava muito difícil. Olha, meu irmão, isso não justifica. Não justifica. Um tormento, um sacrifício, vamos dizer assim, só se justifica quando é para salvar alguém, quando é para ajudar alguém. Né? Vamos supor, tem alguém, sei lá, pegando fogo na casa e você entra lá para tentar ajudar e daí você sofre algumas queimaduras, enfim. Então aí é válido o seu esforço e seu machucado, vamos dizer assim. Fora isso, não é justificável que você se deteriore seu corpo, né, com cigarro, com droga, para justificar um problema sério que você venha passando. Existe uma história que diz assim, verdadeira, tá? Que tinha uma mulher que pedia esmola, ela ficava em frente à casa dela e ela não tinha perna, nenhuma das pernas, e tinha uma criança, a filha dela, que também era aleijada. E qual era a história dela? Por que ela estava ali daquela forma? Diz que ela era casada com um operário, né? O marido dela era operário. Tinha uma despesa ali razoável, ele ganhava razoavelmente bem, né? Mas bem modesto. E ele uma vez pediu para ela, né? Falou, olha, você está gastando muito, vamos reduzir agora um pouco, né? As despesas, porque tá gastando demais. Então, só que ela não aceitou isso. Ela não aceitou que ela tinha que ter uma vida mais modesta. Então, ela brigou, ela discutiu com ele, ela não aceitou isso. Então, eles brigaram muito feio e acabou que ele saiu de casa.
por conta dessa briga. Então, por conta disso, ela se desesperou e se jogou em frente a um bonde, porque naquela época era um bonde, né? E eles tinham um filho. Fora essa moça que estava aleijada, eles tinham um filho. Então, ela se jogou com essas 2 crianças. Esse filho morreu. Ela perdeu as pernas. E essa criança sobreviveu, mas ficou aleijada. Então, olha que tragédia, né? Ela veio para essa vida com a prova de passar pela essa vida tendo pouco dinheiro, né? Era para ela passar aqui tendo uma vida com poucos recursos. Só isso. Essa era a prova dela. Mas veja o que ela transformou a vida dela. Veja o que ela vai ter que resgatar agora para frente. Ela vai ter que responder pela morte do filho, pela filha que ficou aleijada, pela própria condição dela, que também ficou aleijada, sem pernas, pela destruição da família, porque o marido foi embora, não perdoa ela, né? Porque desfez da família, um filho dele morreu. Então, isso a gente chama de tormento voluntário. Ela não aceitou a vida que ela tinha que passar e ela foi lá e piorou tudo. Então, o que Jesus vem nos dizer a respeito disso é que nós estamos aqui numa passagem curta para a gente aprender. Cada um tem uma lição aqui. Tudo que a gente passa aqui é para aprendizado, não é para sofrer. Só que, muitas vezes, a nossa visão ela fica turva. A gente não consegue entender o porquê das coisas. E ao invés da gente aprender com aquilo, a gente torna aquele aprendizado um sofrimento, né? A gente torna aquilo que é para fazer da gente um espírito mais evoluído, mais sábio, a gente torna aquilo algo sofrido, algo muito pior. Então é para nós pensarmos muito na nossa vida. O que quando chega algum problema, a gente deve perguntar o que é que eu preciso saber, o que é que eu preciso aprender com isso. E não nos revoltarmos. E se a gente não entende, vamos orar. Vamos pedir para o nosso Pai nos mostrar. O que é que eu preciso aprender, meu Pai? Me ajude, me esclareça. Nós estamos aqui, meus amigos, não é para passar férias. A nossa passagem aqui é muito curta. O Haroldo Dutra falou numa palestra dele, muito interessante. Ele fala que aqui é um planeta de provas e expiações, sim, e que aqui é uma fábrica de injustiças, que aqui tem muita maldade, mas que não tem nenhum injustiçado. Tem muitas injustiças, mas não tem nenhum injustiçado. Ninguém passa por um tormento se ele não tiver culpa. E que não adianta a gente se revoltar. Entende? Então vamos pensar muito a respeito disso. Deus não nos deseja mal. Deus não diz assim, ai, errei. Não era para acontecer isso com fulano. Errei, esqueci de fulano. Não existe isso. Vamos pensar sobre isso. Vamos tornar a nossa vida mais leve.
Vamos deixar a vida ser o que ela é, exatamente o que ela é. Não vamos deixar a vida mais pesada. Vamos resolver o que a vida nos traz e vamos aprender com isso. Nós vamos nos tornar espíritos mais evoluídos, mais sábios e mais felizes. Bom, essa era a mensagem de hoje. Espero que todos tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima.